Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Zapcast, momento no qual nós sempre trazemos aqui convidados, novas informações, assuntos relevantes. E para quem ainda não acompanha, né, aqui no nosso canal do YouTube tem os episódios anteriores. E esse podcast é um oferecimento da Zapmed, é o nosso serviço de assinatura de telemedicina, onde você pode contar com consultas online 24 horas por dia, de forma ilimitada, mais de 20 especialidades, descontos em medicamentos, exames e uma série de outros benefícios para você que precisa, que quer ter um acesso, né, uma democracia no acesso à saúde. A Zapmed veio para isso. Então, acesse o nosso site, zapmed.com, curta a gente aqui no YouTube, entre nas nossas redes sociais, você vai poder ter mais informações sobre a Zapmed. E hoje nosso tema é Outubro Rosa. Estamos aqui com a doutora Tabata Mussi, onde ela vai compartilhar um pouco da sua trajetória. Ela que passou pelo câncer de mama. E então, assim, até para falar também, para de repente tem alguém que está nos assistindo que está passando por isso, para ela explicar um pouco do que ela tem passado, né? Porque não acaba quando termina, Não. né? Então, assim, hoje estamos com esse conteúdo aí para vocês. E, doutora, pode se apresentar? Obrigada pelo convite. É um tema extremamente importante para nós mulheres, né? Eu sou fisioterapeuta, tenho 42 anos, casada, tenho um menininho lindo de 8 anos. E hoje eu atuo na área da estética. Eu sou fisioterapeuta empresária, sou franqueada da Rede Posê, beleza? E mais há 15 anos eu trabalhei em unidade de terapia intensiva. Então, acho que hoje eu vou conseguir passar um pouquinho para vocês os dois lados, né? Eu, quando era fisioterapeuta e atendi os casos de câncer, e hoje também como paciente, né? Então, assim, esses 15 anos de UTI me trouxe muitas experiências boas e que hoje eu estou vivendo o outro lado, né? Não só de atender, mas como ser atendida. É um prazer recebê-la aqui. Acredito que temos assuntos muito relevantes, né, essa experiência para poder compartilhar com o pessoal. E eu já queria emendar a pergunta justamente entrando, né, nesse assunto principal do nosso podcast. Conta para a gente um pouquinho como que foi essa jornada pessoal, os desafios, há quanto tempo que isso aconteceu, como que você descobriu? Conta um pouquinho para a gente. E que jornada, viu? Foi exatamente há um ano, está fazendo um ano, que eu falo que num piscar de olhos, realmente tudo mudou, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu falo que é um piscar de olhos porque eu estava na melhor fase da minha vida, profissionalmente, tudo, espiritualmente, e você se depara com um diagnóstico tão doloroso. Então, eu quero, assim, compartilhar, eu talvez não consiga passar o tamanho da dor, mas eu vou conseguir passar um pouco da intensidade com que tudo isso for, porque o tamanho da dor, eu falo que ele não tem, o tamanho é imensurável, da dor de receber um diagnóstico de câncer de mama. Então, exatamente há um ano, eu estava conversando no telefone via FaceTime com a minha prima, que também está enfrentando um câncer de mama, e eu estava dando força para ela, conversando, trocando uma ideia de como ela deveria se alimentar por FaceTime, num sábado à noite. Eu desliguei o telefone e eu falo que foi Deus de uma forma assim, Deus pegou a minha mão e fez eu coçar a minha mama esquerda. Eu fui coçar a minha mama esquerda. Nisso eu senti um nódulo, acabei de desligar a ligação, falando com a minha prima que está em tratamento de câncer como eu, sobre o assunto, e fui coçar minha mama. Então, falei, Deus pegou minha mão e mostrou, Tabata, tá ali. Agora você vai agir. Nesse momento, ali meu mundo caiu. A hora que eu senti o nódulo, meu mundo já caiu. Porque até você saber se é ou se não é, a incerteza é muito difícil lidar com a incerteza. Chamei meu marido, que estava estudando no quarto, né? Porque ele é da área da saúde, ele é médico. Eu corri para ele e falei assim, amor, achei um nódulo. Ele, não, calma, tá tudo bem, calma. Falei, não, tô calma, mas assim, aquele calma já branca, né? E aí nós fomos, ele rápido, temos que agir rápido.
Ginecologista, mastologista, porque nessa hora você tem que ser... A emoção predomina, mas você tem que ser racional. Tem que ser racional. E ele foi a parte racional. Ele, vamos agora, já manda mensagem para sua médica, já vamos agendar. Isso sábado à noite, eu já mandei mensagem. Segunda-feira, eu já estava indo para... já fui para consulta médica. Na terça, eu já fui para mamografia. O meu nódulo era tão pequeno que na mamografia ele não saiu. Por isso que eu falo que Deus pegou a minha mão e me mostrou um nódulo de 0,8 centímetros. E na mamografia ele estava muito confusozinho, não dava para ver. Fizemos ultrassom, porque eu falei, gente, mas tem um nódulo. No ultrassom achou um nódulo, né? E nesse ultrassom, aí foi quando tudo começou. Aí fomos para biópsia, até as minhas amigas médicas que me ajudou, tudo, fomos para biópsia. Aí que começa a angústia, né? A espera do resultado da biópsia. Que aí demorou em torno de uns 20 dias. Nossa, demorou mesmo. Demorou. E aí, essa incerteza, você lidar com essa incerteza, não é fácil. A minha vida já mudou no dia que eu senti o nódulo. Em todos os sentidos, ansiedade, angústia, medo. Não tinha um diagnóstico, mas já sentia. Já estava sentindo como se o diagnóstico já fosse positivo. Né? Já fosse positivo. E aí, no dia 26 de maio, isso me marcou. 26 de maio, dia do aniversário do meu pai, à noite, chegou no WhatsApp do meu marido o diagnóstico, porque a médica já encaminhou para ele, né, por ele ser da área. E ele estava acabando de buscar o meu menino no inglês, e eu vi que ele chegou branco. E eu falei, ele estava branco. Aí eu falei, deu, né? Aí eu peguei e eu li carcinoma invasor na mama esquerda. Isso daí, você não foi o que eu te falei, eu não consigo te dizer o tamanho da dor, mas a intensidade é um soco na boca do estômago tão forte que você perde o seu chão. Porque você associa, vou morrer, né? Câncer, morte. E não é bem assim, né? E meu marido branco, falei, pronto, meu marido que é médico branco, um péssimo sinal, né, assim. E aí ele me abraçou, escorreu assim, ele estava bem abatido, me abraçou e falou, vai dar tudo certo, nós vamos vencer isso. Aí eu falei assim, vai. Aí né, você quer tentar não chorar, porque tá teu filho ali, né, de 8 anos. Aí eu falei, vou tentar descontrair um pouco. Falei, eu não vou te deixar... tipo assim, eu não vou morrer, entendeu? Você não vai... Aí a gente até deu uma risada, tudo. Que a dor é de você não suportar. Aí minha mãe estava comigo, porque eu já estava fazendo um monte de exames. Parece que já sabia que ia ter... Se preparando. É tanto exame, até chegar o diagnóstico mesmo. E minha mãe estava aqui do interior. Minha mãe... Eu acho que eu falo assim, a pessoa que mais sofreu, além de mim, é uma mãe ver um filho passar por isso. Independente da idade que o filho tenha, é a mãe, né? E aí tudo começou. Foi onde tudo começou. Em questão de 1 mês, eu já estava mastectomizada, bilateral. Aí foi exame, marcar consulta. Aí decidi tirar ou não as 2 mamas, porque, gente, isso é tão agressivo, né? A primeira impressão é que é muito agressivo, né? É muito agressivo, né? E aí eu falei, gente, eu quero viver, né? Eu cheguei pro médico, oncologista, eu vou morrer de câncer de mama? Aí foi quando... por isso que a gente tem que estar amparado por bons médicos, né? Isso faz muita diferença. Tabata, o câncer hoje, quando diagnosticado precocemente, tem 95% de chance de cura. Então, e foi o meu caso. Descobriu muito precoce. Muito precoce. O tratamento fica bem mais efetivo. Né? E mais leve. Fica menos agressivo para nós mulheres. Já é muito agressivo, né? De qualquer maneira De qualquer maneira é agressivo. Aí ele fica menos agressivo e um pouco mais leve para você passar por uma longa jornada, que eu também estou no início dessa jornada. Exato. E aí, em 21 mês eu estava mastectomizada, bilateral. Primeira cirurgia. E depois da primeira cirurgia, acontece outras depois? Então, aí eu fiz a primeira cirurgia, eu optei por tirar as 2 mamas, achei mais seguro. Certo. Ele colocou um expansor.
porque eu não tinha pele para já receber a prótese direto. Entendi. Então tirou o nódulo, verificou se tinha contaminação em axilas, bico do seio, né? Então é bem complexo. Viu que não tinha. Na mesma cirurgia já colocou um expansor, que é tipo uma prótese, mas que vai expandindo a sua pele para você receber, depois de um tempo, a prótese, né? Que aí foi depois das químios que eu realizei a segunda cirurgia. Foi esse ano. E a opção de retirar as 2 mamas foi justamente para evitar que, por exemplo, numa outra mama houvesse a possibilidade de surgir um outro nódulo. Exatamente isso. Eu acho que você falou uma coisa assim, eu acho que foi mais, não havia necessidade, mas foi mais a minha incapacidade, talvez, de lidar com outro diagnóstico. Incapacidade não, porque a gente consegue lidar, Deus dá força pra gente lidar com muitas coisas, mas assim, eu não conseguia me imaginar passando por aquele dia 26 de maio novamente, recebendo um outro diagnóstico. Eu falei, o que eu posso fazer para evitar? Então, eu vou tirar as duas mamas. Evita 100% do retorno? Não, mas diminui muito a chance. Então, meu marido me apoiou, também concordava com a minha decisão. Eu falei, eu quero viver, eu quero curar, eu quero lutar. Então, o que eu posso fazer para as chances diminuir? Foi por isso que eu tomei essa decisão. E aí, depois dessa primeira cirurgia, iniciou o processo de tratamento. Sim. E aí é um outro desafio muito grande, acredito que principalmente para as mulheres, quimioterapia, como que foi esse processo? Você ainda está em processo de tratamento? Como que está? A quimio não. A quimio não mais. Não mais. Eu fiz a cirurgia, tirei as 2 mamas e iniciei 4 sessões de quimioterapia. Isso recente. Terminou faz 1 ano a última quimio. Porque assim, eu já foi tudo muito rápido. Do diagnóstico para quimio, para cirurgia, foi assim. Eu comecei a quimio em julho, agosto, setembro, outubro, terminou a última, do ano passado. Foram 4 sessões, que eu falo que aí começou a minha longa caminhada pelo deserto. Que eu falo que é um deserto, porque é Deus segurando a sua mão, a minha fé que eu tenho, e que ela só aumentou, e que hoje eu sou uma outra Tábata, e a família. Minha família apoiando, minha irmã, meus pais, meu menino, meu filho, eu olhava para ele, eu queria viver, e a vontade dele, de eu sarar, dele pedindo para Deus para me curar, foi a força para passar por essa longa trajetória, que foram as 4 sessões de químio. Gente, isso, eu falo, a quimio em si, ela é mais difícil do que até o diagnóstico. Entendi. A quimioterapia. Você receber a quimio, você viver o processo da quimio, da medicação entrando no seu corpo, destruindo as células boas e as ruins, porque ela vai destruir as ruins, mas ela vai destruir as boas. E os seus fios de cabelo, foi o que eu te falei, foi a parte mais difícil para mim. A parte mais difícil. Mais difícil. Porque você recebe o diagnóstico, é difícil, é extremamente difícil, mas Deus te dá uma sedada, você vai indo, a hora que você senta, fazer a primeira químio. Eu me senti mal na primeira químio. Eu tive uma reação. Eu usei uma touca, minha paixão, eu idolatrava tanto o meu cabelo, que eu usei uma touca térmica, que congelava -4 graus meu couro cabeludo, durante a químio. Então, eu ficava em torno de 8, 9 horas com a touca congelando. Então, eu ficava toda coberta lá, né? Para tentar não cair o cabelo? Para tentar não cair, mas iria para diminuir a queda. Exatamente. A minha chance, eu falava, gente, que chances que eu tenho para tentar? Eu falava pro doutor, eu não quero perder todo o meu cabelo. Mas hoje eu consigo enxergar que cada fio que caiu, como diz uma grande amiga minha, foi o fio da cura. Mas cada fio foram lágrimas junto. Um fio, uma lágrima. E eu peguei meu cabelo e guardei. Porque eu falei, gente, eu não vou conseguir viver sem esse meu cabelo. Eu tenho paixão por ele. Mas Deus me mostrou que eu vivi muito bem sem meu cabelo. Hoje eu consigo dizer que eu sou mais feliz. Mas para eu chegar hoje aqui e te dizer isso, foi uma dor muito grande. Eu senti cada fio que caiu, eu senti. Porque eu não me reconhecia.
sem o cabelo, assim, perdi 70% do meu 70%. cabelo, mas em torno de 70%. Então, valeu a pena usar a touca? Valeu, por quê? Eu não raspei o cabelo, não precisei raspar, mas eu tive muitas falhas no cabelo, né? Que foi... Quando eu olhei, fui cortar, porque precisei cortar, inosou meu cabelo, eu saí da sessão de químio, fui para casa 9 horas da noite, no dia seguinte, de manhã, falei, preciso arranjar uma peruca, porque eu tava com uma parte sem cabelo, uma parte inosada, preciso cortar tudo, e eu não conseguia acreditar que aquela parte do meu cabelo inosado iria ser cortada. Minha mãe comigo, fui, uma grande amiga minha, fui cortar o cabelo. Foi o momento, assim, eu baixei, assim, a cabeça, falei pra ela, corta que eu não consigo ver, não dou conta de ver. Não quero nem olhar. Não quero nem olhar. Mas de lá eu já saí com esse cabelo. Eu falo hoje, eu dou risada, mas assim, foi a forma que eu encontrei de me doer menos, né? E tentar encarar o dia a dia e me reconhecer no espelho. E eu usei. Estou com ela ainda. E, doutora, você sendo paciente, você consegue observar que, de fato, hoje, com o Outubro Rosa, as mulheres têm preocupado mais com câncer de mama? Porque, assim, não é um movimento tão antigo, né? E mais forte mesmo, tem pouco tempo que o Outubro Rosa ficou forte, né? E é o câncer que mais mata mulheres. Sim. Então, você sendo paciente, né, já estando no meio, inclusive também sendo profissional da saúde, consegue notar que, de fato, as mulheres hoje têm mais preocupado com isso? Sim, as mulheres hoje estão mais conscientes e têm maior conhecimento, né? Informação hoje é muito importante. E o fato de ter aumentado, porque isso aumentou, estatisticamente, o número de câncer de mama aumentou muito no Brasil. E isso vem assustando, que nem minhas amigas que convivem comigo dia a dia já foram fazer exames. Que às vezes, eu tinha esquecido, faz 2 anos que eu não faço, que elas comentaram comigo, viu eu com câncer de mama? Vou fazer exame. Então, assim, o aumento do câncer de mama, que está relacionado também, que eu falo que o câncer, o diagnóstico do câncer em si, ele é multifatorial, né? Então, ele está muito relacionado com a parte psicossomática, né? Estresse, principalmente alimentação. Então, minhas amigas ao meu redor, vendo isso, já foram se cuidar. E a gente colocando isso, a experiência, a dor do diagnóstico e do que eu estou vivendo para outras mulheres, isso traz um conhecimento. Nossa, poxa, agora eu vou cuidar de mim. Eu preciso, porque nós mulheres a gente esquece de cuidar. Cuida do marido, do filho, e não faz, esquece de cuidar da gente. Só que eu tive um diagnóstico muito precoce, até isso eu quero alertar, porque eu faço exame todo ano. Então, do diagnóstico que eu tive, fazia 10 meses que eu tinha feito um exame antes. Então, não tinha nem dado 1 ano. Por isso que o nódulo tinha muito, muito pequeno. E por isso que a chance de cura é muito grande. Sim, vamos deixar um alerta, né, para as mulheres, para não pensar só no Outubro Rosa, mas que no ano todo, não passe mais de 1 ano, principalmente nas idades que já tem mais possibilidades, né, de principalmente acontecer. Após 40 anos, após 40 né? anos, então, para se cuidar, para não ter que passar, né, por situações difíceis. Exatamente, e ter um diagnóstico precoce, isso facilita muito, né? Qual orientação, já entrando nesse assunto, até você como profissional também da saúde, qual que é a orientação em relação a essa frequência de exames, quais os tipos de exame, como que, até para as nossas ouvintes, qual que o que ela precisa se preocupar, como que funciona isso na sua rotina de exames, enfim, como que a mulher pode... Como eu posso ajudar também outras mulheres, exatamente, né? Gente, eu falo assim, anualmente eu faço desde os meus 14 anos, é lógico que não, a mamografia, né? Mas façam sempre, antes dos 40 anos, as jovens, né? Porque o índice de câncer de mama também em mulheres mais novas também vem aumentando. Façam ultrassom de mama, mas se toquem, pega a sua mão, gente. Eu falo que no meu caso foi de uma forma muito, assim, despretensiosa, não imaginei, mas peguem, façam autoexame. E, a gente tem um bloqueio de fazer um autoexame, a verdade bem é essa. E vai que eu encontro, né?
Então, isso bloqueia. Né? Isso tem dá um gente bloqueio. Fala, tem aquele ditado, né? Quem procura, acha. Quem procura, acha. No meu caso, eu não fui procurar e achei, né? Então, eu falo assim, façam... Eu não dou conta de fazer, que eu tenho muitas amigas, tá? Porque eu não consigo fazer o exame do toque. Eu quero. Mas eu falo assim, então, faça ultrassom de mama. Vai na ginecologista. Veja se como é que tá o seu ultrassom. Deu alguma alteração? Se deu alteração, já acompanha. Anualmente, mas pelo menos uma vez por ano tem que fazer. A partir dos 40 anos, se você não tiver casos na família, né, de câncer de mama, a parte genética de câncer de mama, você tem que fazer após os 40 anos. Se já tiver casos na família, tem que começar antes dos 40, 35, já pode iniciar a mamografia, né? Então, eu já fazia mamografia desde os meus 40 anos, o meu ultrassom eu faço desde os 14, porque eu já tinha uma mama um pouco mais densa. E eu sempre a acompanhei. Amamentei meu filho super bem. E foi assim, foi o que eu falei, inesperado, né? Com menos de 10 meses, com 10 meses de um ano para o outro, eu tive um diagnóstico. E você tem caso na família próximo? Eu fiquei sabendo, eu até achava que por parte do meu pai, a minha avó, mas na época eu achei que ela tinha falecido de um câncer de pulmão. Mas na verdade a origem foi um câncer de mama. De mama. Porque às vezes a gente fica querendo saber, né? De onde vem isso? Eu fiz um teste genético. Eu fiz teste genético. Depois? Quando eu tive o diagnóstico de câncer, a mastologista já me pediu um teste genético. Eu fui para Brasília, porque ela falou, Tabata, porque é pelo laboratório, né, Fleury, tudo. Para você fazer em Goiânia vai demorar 30 dias para sair o resultado, porque até mandar para São Paulo. Ela rápido, Brasília. Aí meu marido, nós fomos um sábado de manhã, fiz o teste genético lá, porque aí eu falei, gente, será que eu tenho chance de ter outro? Esse teste, ele abrange se eu tenho chances de câncer em outro órgão, por exemplo, ovário, útero, né? E aí eu falei, porque se já tiver, eu já vou tirar. E minha mastologista já pediu, eu já fui, em questão de 7 dias saiu o resultado. Deu que não é genético, meu câncer, e que eu não tenho chance de ter em outros locais, né? Porque senão eu já iria também na cirurgia fazer a retirada. Entendi. Então, esse teste, assim, quem tiver condições de fazer, quem tiver casos na família e queira fazer, até minhas primas estão fazendo o teste genético para ver, né, se tem essa predisposição. Já hoje em dia a tecnologia, né, a medicina avançou muito. Demais. Muito. Falando um pouquinho, voltando na parte do pós ali operatório, depois veio o período da quimioterapia, esse desafio em relação ao cabelo. Que está sendo ainda, que viu? ainda está sendo, né? Você compartilhou um pouquinho com a gente ali. O que mais que... passado esse período da quimio, como que foi, assim, para você voltar às atividades de forma, né, natural? Você é empresária também. Como que a fisioterapia ajudou, né? Se ajudou em relação à sua recuperação? Como que foi um pouquinho desse processo? Eu recebi o diagnóstico, operei, foi o que eu falei, da noite pro dia tudo mudou, meu cabelo caiu, não me reconhecia, mas tem a Tabata profissional, né? Tem a Tabata que estudou muitos anos e que hoje tem uma empresa, né, que tem uma clínica, eu tenho as minhas pacientes, então eu estou sendo cuidada, mas eu também preciso cuidar. Eu falo que, no meu caso, foi muito Deus. Eu orei muito, falei, Deus, família, né, meu marido, eu preciso passar por isso e que seja de uma forma menos dolorosa e menos difícil, que seja a forma mais leve. Então, foi uma decisão minha. Porque às vezes a gente tem a tendência de se vitimizar. Eu estou passando por um câncer, não vou conseguir voltar a trabalhar. É lógico que a gente tem dores, muitas dores, tem muito... o efeito da medicação é muito ruim, traz um efeito colateral muito grande. Mas eu falei, eu vou me permitir viver esse momento. Eu melhorava. Passava uma semana da quimio, eu melhorava, eu me trocava, eu punha minha peruca, eu ia para a clínica. Eu chegava lá, as meninas, não acredito que a senhora veio. Gente, eu vim porque o trabalho me traz força para continuar. Meu menino queria me ver feliz, meu marido queria me ver também, a Tabata profissional, que ele conheceu. Então foi uma forma de resgatar uma Tabata que eu já estava perdendo a identidade, porque ela se foi com os fios.
mas eles foram restituídos, estão sendo, eu falo, cada fio que foi, já foi restituído, porque eu falo que Deus é maravilhoso. Mas a minha família precisava de mim, a Tabata, restaurada a identidade dela, que ainda não restaurou tudo, mas o meu marido, meu menino precisava do bem, e isso faz parte de eu trabalhar, eu produzir, ocupar minha mente. Eu senti a dor da químio, mas ela melhorou eu voltar. Aí todo mundo, não, mas você não pode trabalhar. Pode, gente, nós podemos sim trabalhar. Meu médico falou pra mim, o máximo que você conseguir voltar à sua vida normal, volte. Porque isso traz força pra você continuar. Entendi, eu acredito também. Traz força pra você seguir. Qual que é o próximo passo agora? Eu tô atendendo, eu tô voltando à minha vida, aquela Tabata, né? E os cabelos agora estão voltando, e até meu menino, até eu falo assim, diante de tanta dor, você consegue dar risadas, né? Porque assim, meu menino falava assim, nas orações à noite, mamãe, Deus não tá ouvindo minhas orações, porque eu peço tanto pro teu cabelo crescer, mas o cabelo não cresce, tá demorando demais. Aí eu falei, filho, é porque criança é imediatista, mas filho, é porque demora. Aí ele olhou pro meu marido e falou assim, papai, você tomou o mesmo remédio que a mamãe toma? Porque meu marido tá cara. Ele, não, meu filho do papai, o problema é genético. Ele, não, porque eu achei que você tava tomando o mesmo remédio da mamãe. Então, assim, o teu filho, assim, a inocência da criança faz você ter tanta força. Eu quero viver, eu quero ver ele crescer, eu quero ver ele casar, eu quero estar em todos os momentos da vida dele. E aí você consegue ir voltando. Aí fui voltando, fui trabalhando, marcava paciente. Quando eu me sentia mal-estar, eu dava uma parada, que foi outra coisa importante na minha vida, que eu aprendi a perceber os meus limites, que antes eu não... Até aí uma coisa que eu queria te perguntar. A Tabata de hoje, com a antes do diagnóstico, o que você percebe que mais mudou? Tabata de hoje? Até porque, geralmente, né, quando a gente fala, agora eu tô com câncer, primeira coisa, vou morrer. Vou morrer. Então, é uma experiência mesmo de morte, mas em vida, né? Morte em vida. E o que você pode... Hoje, o que a Tabata mudou? A Tabata hoje, ela é uma Tabata menos carrasca consigo mesma. É uma Tabata que permite... Eu não permitia eu cansar. Nossa, eu falava comigo mesmo, antes do câncer. Você tá cansada? Não, você tem que produzir mais. Você consegue mais. Você cansou de dar um plantão? Você cansou? E foram anos, assim, eu me tratando assim. Não, por que você está descansando? Por que você consegue produzir mais? Você consegue melhorar? Você consegue estudar mais? Você consegue fazer esse curso? Uma Tabata sem limites. Uma Tabata que não parava e olhava para si. A sua saúde, o meu cuidado, a minha atividade física. Tabata, a Tabata mulher, né, que se ama, que se respeita. Hoje eu não consigo, por exemplo, hoje eu estou exausta, estou sentindo dor de cabeça, então hoje eu não consigo fazer isso. Antes eu ia arrastada, passando mal, com dor, mas eu ia. Hoje eu falo, não, pô, isso foi um breque na minha vida. Entendi. O câncer de mama me brecou. Porque eu fui muito dinâmica, sempre fui muito dinâmica. E até que porque assim, a mulher, ela tem muitos afazeres, né? Muitos. Inclusive, um dos que eu até a gente tava gravando esse dia aqui, e a minha esposa tava junto também, que eu falo, que às vezes, vou falar o homem, né? Chega em casa e quer que esteja tudo pronto, só que a mulher também trabalha fora. E ela também é mãe. Então, assim, eu sempre fui um pai presente para poder ajudar. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu estava trabalhando, ela também estava. Só que de fato, existe uma cobrança muito em cima da mulher que faz com que ela também se cobre muito, né? Então, às vezes ela falha naquele quesito que a gente escuta muito no avião, né? Em caso de despressurização, cuide de você primeiro. E eu percebo que as mulheres têm muito de cuidar dos outros e às vezes esquece de si. Esse é o ponto. Eu cuidava do meu marido, meu filho, família, ajudava um problema, todo mundo, eu não tem problema não, eu esquecia de mim. Tá tudo bem com eu depois, se der, sou eu. Hoje, mas foi o que você falou, hoje a minha família está muito melhor do que nós estávamos antes, porque hoje eu olho para mim, o que a Tabata precisa. E hoje eu estou bem na minha ansiedade, gente, outra coisa importantíssima, extremamente ansiosa eu era. Você acredita que após o câncer de mama, a minha ansiedade, eu falo que é Deus mesmo. Sim. Eu aprendi a entregar,
realmente todos os meus problemas na mão de Deus. Eu tinha uma ansiedade, eu vivia o passado. Eu estava presa no passado e pensando no futuro. Eu não vivi o hoje. Isso é ansiedade. Isso é ansiedade. Então, é a Tabata de antes do câncer, presa a um passado, pensando no futuro. E o hoje? O que eu vivi? Eu não vivi o hoje. Eu posso dizer que com meus 42 anos, eu vivi muito pouco hoje. Foi de um ano para cá que eu estou vivendo o agora. Então, o câncer, eu falo que Deus, ele permite certos breques na vida da gente. Ele me parou. Porque eu preciso viver o hoje, né? É lógico que a gente pensa no futuro? Sim, pensa. Pensa. Mas tem que viver não hoje, né? e virar a página do passado. Porque o passado traz marcas, traz muitas lembranças, muitas coisas que falam, nossa, eu não quero mais lembrar, não quero esquecer. Hoje eu consigo, virei a página do passado. Diante de uma dor muito forte desse diagnóstico, eu consigo viver o presente. E o futuro? Eu penso no futuro, mas ele está lá no futuro mesmo. O problema da ansiedade é o excesso de futuro. Excesso de futuro. Exato. É essa a palavra. E eu vivi o excesso do futuro. Por isso que eu acho que o meu câncer, foi muito psicossomático. Viveu o futuro e cadê o presente? E é um mal do século, né? A gente está falando de um assunto relacionado ao câncer, mas que, no seu exemplo mesmo, você comentou que provavelmente seja esse o principal gatilho para o diagnóstico que você teve. E não só esse, né? A ansiedade, esse excesso de afazeres, enfim, as pessoas cada vez mais aceleradas, isso traz prejuízo para todas as áreas da saúde. Exato, e você conquistar o quê? Esse excesso para conquistar o quê? Eu conquistei uma doença. Entendeu? Com tudo isso, o não viver o hoje e viver o passado, futuro, eu conquistei uma doença, né? Isso a gente percebe muito, porque às vezes as pessoas estão sempre correndo em busca de alguma coisa, vai conquistando, né, aquilo que ela está desejando, só que ela acaba que não aproveita. Isso. Aí quando chega lá na frente, opa, não, aí o que eu estou fazendo aqui? Às vezes, né, eu vejo muito até artista mesmo, acontece muito isso. Que as coisas começam a acontecer tão acelerado, muito fácil, que daqui a pouco ele, opa, não, peraí, eu tenho que dar uma parada agora que eu não sei nem onde eu estou, né? Isso. Então, assim, hoje eu tenho um propósito. Então, hoje a Tabata, ela se olha no espelho, eu ainda tô resgatando a minha identidade. Sim. Você tá no processo. Tô no processo. Na verdade, tô 1 ano só, né? Agora eu tô tomando as medicações, são 5 anos de medicação e injeção. A medicação todos os dias, que eu tomo oral, e injeção todo mês. Certo. Então, todo mês eu vou ao médico, tomo a injeção. Inclusive, fui ontem. Então, assim, hoje a Tabata tá se olhando no espelho, ela tá resgatando a identidade, mas uma Tabata feliz. Uma Tabata que sabe aproveitar o hoje. Uma Tabata que quer lutar para conquistar, porque eu quero crescer, né? Eu não vou deixar de pensar no futuro, mas eu quero aproveitar. Para eu chegar nesse futuro que eu planejo, eu quero viver cada etapa feliz, sorrindo. Porque antes, parece que eu vivia angustiada. Eu queria conquistar determinada coisa, mas eu tinha angústia. Eu tinha medo se não desse certo. Hoje eu não tenho medo. Hoje eu vou. Hoje eu vou sem medo. O câncer, eu tive tanto medo de adoecer que eu adoeci, tive um câncer e com o tratamento eu perdi esse medo. Então hoje eu penso no futuro, eu vou atrás dele, eu luto pelo meu futuro sim, porque eu amo trabalhar, penso na família mais feliz e vivendo cada etapa do processo bem. Podendo ajudar outras pessoas. Podendo ajudar outras pessoas, compartilhando a experiência, a dor, porque não é fácil, que as pessoas às vezes me olham, nossa, mas ela tá bem. Não, mas eu choro. Eu ainda choro. Né? Tem dia que eu deito, tô na cama, ao lado do meu marido, eu olho pra ele, eu falo, não consigo acreditar que isso aconteceu comigo. Aí ele só pega assim na minha mão, segura forte, tipo assim, não desista. Porque foi uma frase que ele falou pra mim assim, não desista de lutar. Eu e o José Otávio, nós precisamos de você. Não desista, tipo, por nós. Lute por nós. Se você não tem força por você, lute por nós. Foi quando eu desabei em lágrimas, que foi no dia 26 de maio, foi quando realmente veio o diagnóstico. Ele lute por nós. Eu e o José Otávio, nós precisamos de você. Gente, aquilo lá pra mim, falei, não tenho força, mas assim, eu vou... É um suspiro e seguir em frente. Deus, que não tem como te falar, que é Ele que segura a minha mão e me guiou. Bacana.
Falando da sua área na fisioterapia, a fisioterapia em si, tem alguma abordagem dentro da fisioterapia específica para essa recuperação do câncer? Você Tem. utilizou? Como que você pode trazer isso para a gente? Eu utilizei. Eu usei muito a drenagem linfática. A drenagem linfática ajudou muito no meu desinchaço, porque as quimioterapias, o corticoide, altera muito o organismo, você aumenta muito o edema, né? Eu tive edema no corpo todo, fora as dores, a sensação de perna pesada, né? Os braços pesados. Então, a drenagem linfática, né? Que a fisioterapia é uma abordagem... Hoje, vários profissionais de saúde fazem, mas o fisioterapeuta sempre atuou com a drenagem. E eu atuo na clínica, eu atendo muitas mulheres. Eu fui paciente da drenagem na minha própria clínica. As meninas me drenavam, porque aliviava a dor. Aliviava a sensação do mal-estar, da perna pesada, do cansaço. Então, melhorava a minha circulação. Então, a drenagem linfática, tem outros tratamentos, mas a drenagem... Pós-operatório também, né? A fisioterapia é muito importante. Isso, no pós-operatório. O principal foi a drenagem mesmo no meu pós-operatório. Geral, porque você trata corpo todo, né? Não tratou só o seio, tratou sistêmico minha circulação, né? O retorno de sangue e a sensação do bem-estar. Entendi. E nessa fase, principalmente depois que você fez a primeira cirurgia, teve alguma outra complicação no seu organismo em si, que às vezes ocasionou alguma outra doença ou não? Foi mais tranquilo? Foi mais tranquilo. Eu operei, fiz as químios. O mais doloroso mesmo foram os efeitos colaterais da químio. Isso sim te deixa de cama. E é isso que deixou um pouco meu filho, assim, assustado. Porque eu fazia as químios, eu fazia a primeira químio, fiz 4, uma em cada mês. A primeira químio que eu fiz, eu me senti mal-estar e eu tomava uma injeção no terceiro dia depois da químio. Essa injeção, eu ficava na cama mesmo, que é uma injeção para estimular a imunidade, ela dá muita dor óssea. Entendi. Mas eu ficava na cama, de não dar conta de levantar. E meu menino e eu muito ativa, muito dinâmica, minha mãe de cama. Então, para ele, foi muito difícil. Minha mãe veio para cá, dar todo o suporte emocional, meus pais, né? E aí ele levava chá para mim na cama. Mamãe, tinha hora que eu não conseguia pegar o chá, por causa dessa injeção que eu tomava depois da quimio. Eu não conseguia pegar o chá. Mamãe, você tá bem? Filho, mamãe tá bem. E não tava. Não tava, né? Mas eu precisava passar para ele que eu tava forte, que eu queria lutar, que eu queria viver por ele. Então eu falava, filho, mamãe tá bem. Mamãe melhorou. Esse chá vai tirar a sua dor? Vai, meu filho. Esse chá que você preparou com tanto amor vai aliviar tanto a dor da mamãe? Então, assim, isso tudo foi ajudando a passar por esse deserto. Esse deserto de dificuldade, né? Dificuldade, de dores, de efeitos colaterais, mas assim, a cirurgia não tive nenhuma reação. Reação tenho até hoje. Mais por conta das medicações que eu tomo. Eu tô na menopausa, eu entrei em menopausa, acho que é um fator, assim, é legal falar isso. Eu tenho 42 anos, mas eu entrei em menopausa já induzida por bloqueadores hormonais. Entendi. E o que não foi fácil pra mim, né? Tabata mulher, né? É lógico que eu já tô com 40 e poucos anos, mas isso daí... Induzido, mas por sua escolha? Não. Ou porque precisou? Precisou. Entendi. O meu nódulo, ele era hormônio dependente. Então, eu não posso ter os hormônios, né? Determinados hormônios. Para não ter uma predisposição. Para não ter, exatamente, para não surgir outro. Exato. Então, hoje eu estou em menopausa, que essa é uma outra mudança também, que eu estou me adaptando, Tabata em menopausa, com uma cabeça nova, assim, mas com alterações ósseas de 60 a 65 anos, que já os remédios trazem essa alteração. Sim. Então, tô com artrose, fazendo exercício, tudo que o fisioterapeuta faz para ajudar, eu tô tendo que fazer como paciente. Você, né? Fortalecimento. Virou paciente da sua profissão. Da minha profissão. Jamais... imaginava. E já tem um outro negócio também na área de estética, então ficou fácil agora, já trata tudo. Aí já trata o músculo e já... Porque assim, eu ganhei umas boas rugas, viu? Com esse diagnóstico. Eu falo, amor, eu envelheci. Entendi. Mas eu falo, você envelhece porque você sente, né? Você sente na pele. Eu tô aqui sorrindo hoje, mas muitas lágrimas derramaram, mas eu falo que Deus me deu em sonho uma revelação.
que eu não falei aqui pra você. No dia do meu diagnóstico, eu sonhei. No dia que eu tive o diagnóstico, a gente foi dormir, né? Muito perturbado, eu tava. E eu gritei muito à noite. Muito, gritava. Aí meu marido me acordou, que na verdade eu acordei ele com o grito, né? Mas meu marido me acordou pra eu parar de gritar no sonho. Exato. E aí ele, o que aconteceu? E eu não respondi pra ele, voltei a dormir de novo e sonhei Deus falando comigo que eu estava sendo curada. E eu gritava, eu recebo a cura, Senhor, eu recebo a cura. Então eu gritava muito alto que eu recebia a cura. Então acho que a minha fé era muito grande, mas meu medo era muito grande, que foi uma forma dele dizer pra mim, eu estou com você. E eu tive esse sonho e meu marido me acordou e eu contei pra ele, assim, e também foi um alívio na alma, foi uma tranquilidade de Deus falando comigo, siga minha filha, todo esse processo doloroso, porque a cura, para ter cura tem dor, né? Eu me sinto curada hoje, eu estou no meio da caminhada, mas não existe cura sem dor. Então, assim, foi uma forma dele dizer para mim, viva esse momento de dor, mas eu tô com você na cura. E ele está assim. E ele tá. Era até uma das perguntas que eu ia fazer, né? Como que você encontrou essa força, né? Essa inspiração dentro da sua experiência para você poder continuar, para você poder passar por isso. E você falou aqui de forma né, muito clara essa questão da espiritualidade, da sua família. Sim, eu acho que isso é uma mensagem interessante para a gente passar para quem está vivendo essa situação, né? Como buscar essa força que você teve, o que você poderia deixar de dica, assim? Gente, eu falo que é Deus, é joelho no chão, no meu caso eu falo joelho no chão, sentir, porque a dor foi tão grande e eu quero viver, que eu falei, Deus, eu coloquei para Deus tudo que estava no meu coração, eu falei com Ele. Porque assim, eu não consigo fazer às vezes uma oração lida ou às vezes um terço, eu queria falar com Deus, Deus escuta. Olha, a minha dor é tão grande que eu preciso falar para o Senhor. Eu sei que Ele já estava vendo, mas eu precisava verbalizar. Então, eu quero viver, eu amo minha família, tira isso, faz eu curar, queima tudo isso que de ruim que tá no meu corpo, eu quero viver. E, gente, a família, né? Pai, mãe, irmão, segurando a sua mão, meu marido. E assim, a inocência do meu filho, assim, de todas as noites até hoje, ele ora para mim. Obrigada, Jesus, pela cura da minha mamãe. Só o cabelo que tá demorando. Que ele fala que Deus não ouviu essa parte ainda. Mamãe, Deus não ouviu essa parte do teu cabelo, porque tinha paixão pelo cabelo. Eu falo, filho, Deus ouviu sim. Olha o tanto do cabelo, que o cabelo já cresceu. Ele não tá igual era. Então, assim, até ele não me reconhece. Ele também teve que viver uma nova mãe. Uma nova mãe. Né? A mãe, aquele cabelo que ele dormia segurando no meu cabelo, cadê, né? De fato, é uma experiência para ele, né? Experiência para ele. Porque... E afetou ele. Né? Ele sentiu muito. Igual você comentou, criança é muito imediatista, né? Então, ele já está acostumado ali com o jeito, né? Do que é o pai, o jeito que é a mãe. De repente muda, ele fica, opa... Né? Exato. E ele me vê, porque assim, vocês estão me vendo assim, né? Com a peruca. Ele me viu, e foi muito difícil o dia que eu fui tirar a peruca para ele ver realmente como eu estava. Porque eu estava com muitas falhas, muitas. Aqui essa parte toda eu tinha perdido, aqui eu tinha, e eu não quis raspar o cabelo. Aí meu marido, você vai tirar a peruca perto do José? Eu falei, ele vai ter que ver eu assim. Ele vai ter que reconhecer essa Tabata. Aí eu peguei e falei, filho, a mamãe tá assim. Ele olhou, cadê seu cabelo, mamãe? Eu falei, filho, lembra que a mamãe explicou pra você que eu não usava o termo câncer, mas você lembra que a mamãe tirou um carocinho no seio e que a mamãe tá tomando um remédio, esse remédio é muito forte e ele cai o cabelo? Sei, mamãe, remédio é muito forte, cai o cabelo. Então, esse remédio é a cura da mamãe. Então, o cabelo se foi, mas já vai nascer outro. E o importante é o quê? É a mamãe curada. Sim, mamãe. Então, assim, aí eu fui trabalhando. Ele tem também... Esse diálogo, eu acho que foi, né, você foi muito assertiva. Eu tenho um filho quase dessa idade. E a nossa preocupação é muito, né, com eles, como que eles vão lidar com essas situações. Ele sentiu. Sem dúvida, eu imagino. Até hoje ele olha. Porque o cabelo, gente, nasce diferente também do que era. Aí ele olha... A vontade de ficar de peruca o dia inteiro. Aí ele olha e fala assim, mamãe,
mas ainda estava aqui, agora já está um pouquinho. Então, ele tá vivendo o processo do crescimento do meu cabelo. E eu fui para terapia com ele também, porque a gente tinha hora que você quer chorar. Tem hora que você quer chorar, mas você não quer que seu filho veja você chorando. Não porque ele não quer que eu sou fraca, não é nada disso. Mas é porque eu quero passar para ele que eu tô lutando por ele, que eu tô bem, que eu tô forte, que eu tomava o chazinho dele. Ele, pronto, mamãe, o chá diminuiu a dor? Todas as vezes ele me dava o chá, que a minha mãe preparava. Ele levava até para mim na cama. Mãe, o chá, esse chá que você tomou, passou a sua dor, filho. O chá que você me deu diminuiu muito a minha dor. Então, assim, e ele abriu um sorriso e me abraçava, que para mim isso não tem preço. Isso daí era toda a força que Deus usava meu filho para me dar força. Com certeza. Pronto, eu falava, pronto, então o que eu tenho que fazer agora? Vamos continuar. Próxima etapa do processo, né? Porque e você vai respirando e você vai meio que se arrastando nessa fase de químio. Eu falo que se arrasta mesmo, porque é uma fase muito dolorida. Mas que passa. Isso como tudo na vida, né? Passa. É fase, né? É fase. Eu queria só voltar, até para a gente poder fazer um corte bacana depois com essa mensagem em relação à prevenção, né? A gente falou, o Outubro Rosa, ele né, começou a ser difundido mais de alguns anos para cá. O que nós estamos fazendo é justamente para trazer um pouco mais dessa informação para as pessoas. Sim. E de forma, assim, resumida, para quem é mulher e às vezes ainda está levando essa questão do câncer de mama, talvez ainda não com a importância devida, o que a mulher tem que fazer hoje, o que você aconselha, qual é essa rotina de prevenção? Para a gente fazer um videozinho legal sobre isso. Essa é a palavra-chave, a prevenção, isso. Porque a gente acha que o câncer nunca vai atingir a gente. Eu jamais achei que eu ia ter câncer de mama. Né? A gente acha assim, não, em mim não vai atingir. Né? Às vezes você questiona, por que eu? Não, mas por que não eu? Né? Então, o que eu falo? Diante de tudo isso, a prevenção é a cura, gente. E o que é a prevenção? É a gente ter consciência de que nós, mulheres, temos que nos amar, não podemos negligenciar a nossa saúde. Ela não pode ficar depois que eu cuidar do meu marido, do filho, do cachorro, eu vou fazer meus exames. Não. E nós somos, eu falo assim que a mulher, ela edifica o lar. Então, nós somos a base da nossa casa. Assim, eu vejo tanto que o meu marido e meu filho precisam de mim. Então, gente, para tudo. Vai, marca seu exame, vai no seu ginecologista. Deu alguma alteração mínima, mesmo se não for nada. Graças a Deus, se não for, mas acompanhe, né, ao longo dos anos. Então, vai ao médico anualmente, gente. Isso porque eu falo, eu fui. E se eu não tivesse, imagina como seria a minha cabeça se eu não tivesse feito exames anos atrás, assim, tempos atrás, eu estaria me culpando. Também teria, além da dor do diagnóstico, a culpa. Nossa, eu fazia o autoexame, só que eu não cuidava de mim no sentido de atividade física, de boa alimentação. Né, dos exames de rotina. Então, além dos exames de rotina de ir ao médico, gente, alimentação, atividade física, controlar a ansiedade, viver o presente e a fé. Eu falo, isso evita chegar onde eu cheguei, que eu fui brecada. Então, médico, fé, atividade física, alimentação e viver, sim, sorrir. Falo que a gente tem que sorrir mais, a gente esquece de sorrir. Né? Hoje eu esqueci de sorrir, eu não tinha câncer e não sorria. Hoje eu tô tratando um câncer, hoje eu sei o tanto que é viver o presente sorrindo. Então isso me trouxe muitas mudanças. Uma Tabata que eu acho que vai, depois dos 40 agora, vai viver muito melhor. Vai sim, com certeza. Já está, né? Já tô. Sem dúvida. Bom, mais alguma questão que nós elencamos aqui, acaba que no meio da conversa vai fluindo, algumas das perguntas que a gente tinha, você respondeu muito bem, a gente conseguiu sentir um pouquinho aqui de toda essa experiência que você nos passou. Eu queria agradecer já de antemão, né, você ter aceitado participar desse episódio. Sem dúvidas que as pessoas que vão assistir
vão se sentir conectadas com aquilo que você passou, todas essas informações, todas essas dicas, né? Se a gente puder, eu sempre falo assim, se nós pudermos alcançar uma pessoa sequer e mudar a realidade dessa pessoa através, né, da história que você trouxe aqui, desse episódio, eu já me sinto realizado nesse nosso objetivo. Então, eu queria te agradecer, doutora, pela participação, tá? Foi uma injeção de ânimo, de coragem para mim também, né? Me senti aqui muito motivado com a sua história e agradeço, viu, a sua participação. Eu que agradeço de estar aqui, eu quero ajudar as mulheres, e quem está passando por isso, não só, assim, quem prevenir, né, a parte de prevenção, mas quem está vivendo, passando por o que eu estou passando, gente, vamos tentar passar por isso de forma mais leve, tentar sorrir, lutar com todas as forças, né, para a cura, porque o câncer de mama, diagnosticado precocemente, ele tem cura. Então, a gente associa com a morte, mas na verdade me renasceu. Eu estou vivendo melhor. Então, câncer, morte, Tabata, que renasceu, que eu revivi, eu estou vivendo muito melhor hoje. Né? Então, a gente tem que viver o outro lado, não é só morte, mas é uma nova vida que eu estou vivendo, uma outra Tabata. Acho que tem que fazer aniversário no dia 26 de maio. 2 aniversários agora. 2 aniversários, que realmente nasceu uma nova Tabata. Uma nova Tabata. Bacana. E também agradecer em nome da ZapMed, né, pelo convite que nós fizemos para você ir. Com certeza foi bastante informação. A sua experiência também, né, a gente conseguiu entender um pouco. De fato é difícil, mas passa, né? Passa. Hoje em dia também eu acredito que a própria medicina evoluiu muito, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Até a acessibilidade também, eu acredito que da informação que ficou também. Sim. Então, assim, de fato, bastante conteúdo aí para o pessoal que vai assistir entender um pouquinho aí. E deixa suas redes sociais também, doutora, quiser falar. Isso, quem quiser me seguir, eu vou deixar o meu pessoal, que é Tabata Mussi Gomes. Perfeito. E eu também vou deixar da clínica. Inclusive. Sinta à vontade. Que é @posebueno. Nós ganhamos um mimo aqui personalizado. Não, eu tinha que fazer, muito né? Obrigado. Rosa, deliciosa para vocês. Eu que agradeço a oportunidade, nós estamos ajudando muitas mulheres, principalmente as que estão vivendo essa dor, né, de continuar lutando. E as que não têm, graças a Deus, não terão, faça o autoexame e os exames de rotina, né? Não negligencie a sua saúde. Se ame. Isso. Obrigado aos nossos ouvintes. A gente falou muito aqui de prevenção. Na ZapMed você consegue ter isso de forma muito fácil, muito simples. Né? Você pode fazer uma consulta em menos de 15 minutos, qualquer hora do dia, da noite, se você precisar, vai ter um médico de plantão. Não só nessa área, mas em qualquer área da saúde. Nós temos mais de 20 especialidades hoje. Então, só puxar um gancho aí também para aquilo que a tecnologia, o avanço da medicina tem nos proporcionado. E é isso. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Obrigado.